Glória a Deus. Calma, vamos lá. Vamos continuar. Meu Deus. Queridos, sabe que multiplicação, ela jamais pode ser vista como uma perda. Multiplicação, ela nunca pode ser vista como um prejuízo. Ela não pode passar pela cabeça de nenhum de nós que multiplicação, ela seja uma quebra de relacionamentos, porque alguns vão para um lugar, outros vão para o outro. Ou talvez pode passar pela cabeça de alguém que, poxa, mas já estava tão entrosado, mas vai quebrar o entrosamento. Isso não é um problema, isso não é ruim. Ou talvez alguém possa passar pela cabeça de alguém, mas poxa, se está crescendo e ficando tão bom, multiplicar não é algo que vai estragar o que está tão bom? Queridos, jamais. Isso nunca vai acontecer quando essa multiplicação ela é fruto do poder de Deus agindo nas vidas de pessoas. Não deve ser motivo de afastamento entre pessoas. Ela não deve ser motivo de comparação entre pessoas. A multiplicação não deve ser motivo de competição entre ninguém. Muito pelo contrário. Um pastor muito amigo meu, alguns irmãos aqui conhecem ele, o pastor Adilson Pereira, da igreja Aba, aqui perto de nós. Uma coisa que quando nós estamos juntos entre pastores, ele sempre fala, queridos, nós nunca podemos nos esquecer, a palavra dele, que nós estamos todos no mesmo time. Amém? Nós estamos todos jogando no mesmo time. A vitória de um é a vitória de todos. Os frutos de um são fruto de todos. Nós nos alegramos porque a preciosidade de uma vida em qualquer congregação, a preciosidade de uma vida em qualquer célula é a mesma, tem o mesmo valor, porque nós somos um corpo só em Jesus Cristo. Queridos, eu gostaria que você, ainda que a gente está vivendo momentos fantásticos aqui com tudo isso que está sendo compartilhado, mas que você mantivesse o seu coração aberto para dizer para você que multiplicação, na verdade, ela não tira nada, mas pelo contrário, ela abre portas para o que a gente ainda nem conheceu. Ela cria a oportunidade de nós experimentarmos coisas que a gente não tinha noção de que poderíamos experimentar. E é por causa disso que eu gostaria que você tivesse com seu coração preparado, porque eu quero meditar na palavra de Deus um pouquinho com você aqui. Mas no final dessa palavra, todos vocês vão ser desafiados a darem uma resposta a Deus, ao que Ele vai falar comigo e com você nessa noite. Eu gostaria de ler com você uma palavra de Jesus, está lá no Evangelho de João, capítulo 17, os versículos 21, 22 e 23, que são um pedaço de uma grande oração de Jesus. João 17, quase todo ele, é uma oração completa de Jesus, que Jesus fez, uma oração linda. E eu quero que a gente medite nesse momento em cima de um trecho dessa oração que está nesses versos. E Jesus, nessa altura aqui, no versículo 21, ele diz assim: a fim de que todos sejam um. Todos sejam o quê, gente? Sejam um. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um, como nós somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Eu gostaria de falar com você sobre um bom motivo para brigar. Eu quero falar de briga um pouquinho hoje. E eu quero dar para você um bom motivo para a gente brigar aqui no nosso meio.
Uma realidade muito importante, queridos, que a gente precisa se dar conta, para podermos entender isso, é a respeito da glória de Deus. Talvez você nunca tenha pensado, mas a glória de Deus, ela se manifesta na unidade. Diga comigo, por favor, a glória de Deus se manifesta na unidade. Portanto, entender isso ajuda a gente a perceber que em todo lugar, em todo ambiente de relacionamento onde existe divisão, partidarismo, rusgas ou qualquer outra coisa assim, aquilo ali vira um atrapalho para a glória de Deus se manifestar. Nessa oração que Jesus está fazendo aqui, Ele está pedindo ao Pai uma coisa muito preciosa a respeito de todos os seus discípulos. E esses discípulos aqui não eram aqueles que estavam caminhando com Ele naquela época em que Ele andou por essa terra. Ele estava orando aqui, Ele usa uma expressão quando Ele diz ao Pai assim: Pai, eu quero te pedir por todos aqueles que um dia virão a crer em mim. E aí Ele pede essas coisas. Sabe o que isso significa, queridos? Que em João capítulo 17, Jesus estava orando por mim também. Em João capítulo 17, Jesus estava orando por você. Jesus estava orando por todos aqueles que já creram nele, por aqueles que ainda vão crer nele. E qual é, queridos, o pedido que ele faz ao Pai? Pai, eu só te peço uma coisa. Eu poderia pedir um monte de coisas. Vitória nas lutas, bênçãos materiais, enfim. Mas eu quero te pedir só uma coisa: que eles sejam um. Jesus se concentra em pedir aquilo que é o mais importante. Tem um exemplo disso, queridos, que saber o que pedir a Deus mostra que saber o que pedir a Deus é de grande importância. Houve uma vez que a Bíblia conta de um homem que se tornou rei de Israel. O nome dele era Salomão, filho do rei Davi, um dos filhos caçulas do rei Davi. E Salomão foi levantado para ser rei em Israel, e ser rei era algo que gerava muita crise para ele. Ele se achava inferior, ele se achava incapaz, ele se via incompetente para exercer aquela função. Mas ele busca Deus de todo o seu coração, e ele move a nação junto com ele a buscar e adorar a Deus, invocar o nome do Senhor, para vir se manifestar no meio deles e para ter misericórdia. E no meio de toda aquela busca, aquela adoração, Deus se revela a Salomão em sonho. E nesse sonho Deus vira para Salomão e fala: Salomão, eu estou me agradando da tua atitude. Você está colocando o meu nome em primeiro lugar sobre essa nação. Então eu quero te dar um privilégio. Pede a mim o que quiseres que eu te dê. E Salomão, queridos, não demorou muito para decidir qual era o pedido que ele ia fazer. E o pedido que ele fez foi: Senhor, eu teria tanta coisa, mas eu quero te pedir uma coisa só. Me dê sabedoria. Sabedoria para cumprir essa tarefa. Sabedoria para cuidar desse povo. Para que essa nação não se desfacele na minha mão. Para que eu não me precipite e tome decisões erradas, de maneira que o meu erro venha comprometer todas as famílias desse povo. Deus então percebe o coração de Salomão e ele fala: Salomão, você poderia ter me pedido riquezas, você poderia ter me pedido para que o teu reino crescesse, você poderia ter me pedido vitória sobre os seus inimigos e muitas outras coisas, mas porque você me pediu sabedoria para cuidar do meu povo, eu vou te dar a sabedoria que você está me pedindo. Ninguém será sábio como você será. A minha sabedoria será depositada dentro de você. Mas eu vou te dar mais do que isso. Além dessa sabedoria, porque você pediu certo, eu também vou te dar prosperidade, eu vou te dar vitória sobre os seus inimigos, eu vou te dar riquezas e todas as outras coisas que você não pediu. Pedir a coisa certa, queridos, é fundamental. É importantíssimo fazermos o pedido corretamente. E Jesus, ele se concentra nisso. Ele chega ao Pai e diz: Pai, que eles sejam um. Essa é a coisa mais importante, dentre todas. Queridos, se a gente tentar entender com a visão natural,
Seria impossível a gente compreender o que é ser um. Olha esse grupo que está aqui nessa noite. Olha a diversidade. Olha quantas diferenças entre pessoas aqui, em todos os aspectos. Como é que pode existir uma coisa como essa que Jesus falou na oração, que a gente seja um? Sermos tão diferentes assim em tudo, e conseguirmos ser capazes de alguma forma de nós sermos um. E queridos, é por isso que Jesus, ele faz esse pedido com a pessoa certa. Ele não faz esse pedido para mim nem para você, dizendo, olha, que vocês sejam um. Ele pede isso ao Pai. E ele fala, Pai, o que eu te peço a ti nos céus é que eles sejam um. Faça com que eles sejam um. Sabe por que ele pediu ao Pai, queridos? E não para nós? Porque sermos um não é uma obra natural. Sermos um é um milagre de Deus. É uma manifestação do poder de Deus sermos um. Esse nível de ligadura, de ser um só, é muito curioso porque isso não é novidade. Esse pedido que Jesus está fazendo não é uma coisa desconhecida, inédita, porque já existe isso, de pessoas serem uma só. O próprio Deus é isso. A Bíblia diz que Deus, ele é uma unidade perfeita entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Em uma só pessoa. Uma unidade perfeita e inseparável. Não tem como descolar o Pai do Filho, e não tem como separar o Espírito do Pai, ou um do outro ali. Não seria Deus. Deus, na sua unidade, na sua totalidade, na sua perfeição, é essa união perfeita, indivisível entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Portanto, queridos, nós não adoramos deuses, porque não existem deuses, mas existe um só Deus. E esse foi o pedido que Jesus, na sua oração, ele fez. Que essa mesma glória que mantém o Pai, o Filho e o Espírito como um só, que Ele derrame da sua glória sobre todos os crentes, para que a gente possa saborear da natureza de Deus entre nós. A gente possa provar um pouco dessa natureza de Deus no meio de nós. Eu estou aqui falando, gente, eu estou incomodado com esse negócio brilhando aqui na minha mão, chamando a minha atenção aqui. Eu passo a mão aqui, brilho, 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 e não é o da glória de Deus ainda esse. Aleluia. Ok, então, a gente sabe que há um só Deus, uma unidade perfeita do Pai, do Filho e do Espírito, mas, tá, se a gente falar de ser um a respeito de Deus, isso é fácil, porque Ele é Deus, Ele é o Todo-Poderoso, a natureza dEle é Espírito, mas nós não somos Deus. Então, como é que pode ser possível para nós, seres humanos, sermos um só, gente? E Jesus, é legal como nessa oração, Ele explica tudo bem direitinho, para a gente poder entender. É por isso que essa oração ficou registrada na palavra de Deus, para que ela pudesse fazer sentido para nós. No meio dessa oração, desses versos que a gente está meditando, chega um momento que Jesus fala assim, que eu esteja neles e que o Senhor esteja em mim. Olha o fluxo, olha a dinâmica. O Pai ligado no Filho e o Filho ligado na gente pelo Espírito Santo dentro de cada um de nós. Então, a maneira de nós sermos um, ela começa não na gente, mas começa em Deus. O Pai está tão conectado no Filho, e aí quando a gente se conecta com o Filho dele, Jesus Cristo, nós passamos a fazer parte de uma unidade em Cristo Jesus. Eu fiquei pensando em algumas coisas que poderiam ilustrar isso, mas eu fiquei imaginando, uma forma como eu imagino isso,
Como é possível um computador, ele poder compartilhar informações com outros computadores? E a única forma disso acontecer é se essa máquina ela estiver conectada numa rede. Então existe essa rede, tem um aparelho chamado hub, e todas essas máquinas, esses computadores vão se conectar nesse hub, e ao se conectarem nesse hub, esse hub vai interligar todos eles e fazer com que aquilo tudo seja como se fosse uma coisa só. Então Jesus Cristo, ele é o elo entre nós e o Pai, e Jesus Cristo é o elo entre nós uns com os outros também. Todos aqueles que estão conectados com Jesus Cristo, estão conectados com o Pai, conectados uns com os outros. É por isso que tem um lugar na Bíblia, 1 Coríntios capítulo 11, que vai dizer que nós precisamos tomar muito cuidado. Porque às vezes, passa pela nossa cabeça que o que a gente faz com a nossa vida é problema só nosso. Mas queridos, a partir do momento em que a gente se torna ligado em Cristo, tudo o que acontece com a minha vida afeta a tua vida de alguma forma. É impressionante. Eu posso dar esse testemunho como pastor. Muitas vezes, eu sou pastor nessa igreja há 18 anos. Muitas vezes ao longo desses 18 anos, eu já tive momentos de perceber um clima mudando no nosso meio. Alguma coisa estranha no nosso meio acontecendo. E às vezes não saber de Deus o que é que estava acontecendo. E uma oração que eu costumo fazer com muita frequência em momentos como esse é falar: Pai, mostra o que está acontecendo. Porque se a gente souber o que está acontecendo, vai poder ser tratado, nós vamos poder cuidar. Para que o que não tiver, o que não for de acordo com o teu coração, saia. Para que a gente esteja bem conectado com o Senhor e uns com os outros. E queridos, essa oração nunca falhou. É impressionante. E Deus mostra de diversas formas. E aí a gente pode cuidar para tirar aquilo que atrapalha essa comunhão, essa conexão. Para que a gente possa desfrutar dessa unidade. E por causa disso eu queria falar algo para vocês. Quanto mais forte for o nosso relacionamento com Jesus Cristo, melhor vai ser a comunhão entre nós uns com os outros. Então, queridos, unidade e comunhão é algo espiritual. Você precisa guardar isso junto comigo. Quanto mais forte, obrigado, querido. Quanto mais forte for o nosso relacionamento com Cristo, a gente percebe que automaticamente isso vai repercutindo também na maneira como a gente se relaciona uns com os outros. E, portanto, também tem uma outra realidade espiritual. Junto com isso, quanto mais os nossos relacionamentos estão ruins, quando os nossos relacionamentos estão ruins, ou talvez estão frágeis, com certeza é porque a nossa vida espiritual também está frágil. Não tem como desvincular uma coisa da outra. Se você está vivendo um momento de conflitos entre pessoas ou qualquer coisa parecida, queridos, primeira coisa que você tem que fazer, para tudo e vai ter um tempo sozinho, a sós com o Senhor e conversar com Ele. Senhor, o que está acontecendo comigo? Eu quero te recomendar, não vai falar com Deus em primeiro lugar sobre os outros. Vai falar em primeiro lugar sobre você. Porque provavelmente o Senhor vai mostrar. Talvez você até tenha um problema com outra pessoa, alguma pessoa com você, mas você pode ter certeza que o Senhor, em primeiro lugar, vai mostrar algo estranho em você que precisa mudar, para depois Ele ir falar de outra pessoa. E tem mais uma coisa, quando a gente anda na nossa vida diária, com o nosso foco somente em Jesus, o que vai acontecer ao nosso redor começa a nos afetar cada vez menos. Quando a gente está firme com Jesus, às vezes, comentários, brincadeiras que as pessoas faziam a respeito de nós, que antes nos abalavam, mas quando nós estamos firmes com Jesus, a gente percebe que já não nos abala mais, como antes. Quando as pessoas fazem certas críticas, ou apontam falhas ou erros que a gente comete, e antes aquilo nos desestruturava. Essas pessoas não gostam de mim, elas ficam apontando erros meus, enfim, e aquilo nos abalava, desestruturava.
Mas quando a gente está firme com Jesus, essas coisas não nos abalam mais. E tem ainda mais uma coisa, queridos. Quando nós olhamos para as pessoas com os olhos não naturais, mas com os olhos de Cristo, da maneira como Jesus olha para as pessoas, as falhas e as fraquezas das pessoas, elas diminuem de importância. É impressionante como quando a gente conversa com Cristo e pedimos: Jesus, me ajuda a olhar para as pessoas, não com aquilo que os meus olhos naturais estão me mostrando, mas eu gostaria de enxergar as pessoas e perceber as pessoas da mesma maneira como o Senhor olha para elas. Você vai ficar espantado como você vai começar a olhar as pessoas de maneira diferente. Tá ok, as pessoas cometem falhas. E às vezes tem coisas nas pessoas com quem a gente convive que incomodam a gente. Eu, por exemplo, tenho muita dificuldade com pessoas que lavam a louça, com a louça tudo misturada lá, a primeira coisa que passa a mão, esfrega, joga uma água e já joga lá no escorredor, e o escorredor vai virando aquela montanha, que se você der um espirro perto daquele escorredor, cai tudo no chão e arrebenta tudo. Como aquilo me incomoda? Mas quando eu passo a olhar para as pessoas da maneira como Jesus as vê, essas coisas não são mais tão importantes assim. Porque eu percebo quão preciosas são aquelas vidas, independente do jeito que ela lava a louça. Eu acho que você está entendendo. Eu só estou falando de um exemplo bobo do que às vezes acontece entre diferenças e na nossa convivência. Essas coisas, às vezes até percebo, é diferente o jeito que eu faço do jeito da outra pessoa, mas aquilo não fica me incomodando, porque aquilo não é a coisa mais importante. Mais importante é aquela vida, mais importante é aquele coração, é a salvação daquela pessoa. Mais importante é saber que quando o Senhor Jesus voltar para dar um ponto final nessa história e reunir o seu povo junto com Ele, eu estarei fazendo parte desse momento e essas pessoas que estão ao meu redor vão comigo fazer parte desse momento. É isso que eu passo a valorizar mais, queridos. É interessante que até mesmo a missão da igreja de espalhar o reino de Deus por toda a comunidade, por todas as cidades, de fazer discípulos, a missão que Jesus confiou a nós, até a missão da igreja está ligada à unidade. Sabia disso? Olha que coisa interessante das palavras de Jesus ainda nesses versos que a gente está meditando. Chega num trecho dessa oração onde ele diz assim ao Pai: que eles sejam um, para que o mundo te conheça e creia que tu me enviaste. Olha só o que Jesus está falando. Pai, o Senhor sabe que o mundo vai te conhecer e que o mundo vai crer em mim, que o Senhor me enviou para salvá-lo, se eles olharem para a igreja, para a minha igreja, e perceberem que eles são um. Porque o mundo não consegue compreender como é possível gente tão diferente ser um, ainda assim, apesar dessas diferenças. Queridos, mas a gente começa a entender quando a gente ouve a expressão que a Bíblia usa a respeito da igreja, dizendo que a igreja é o corpo de Cristo. É isso que é a igreja. A igreja é a família de Deus e o corpo de Cristo. Ele é o cabeça da igreja e nós somos do pescoço para baixo. Todo o restante do corpo de Cristo. A maneira, queridos, mais natural, a maneira mais orgânica para conhecer a Cristo profundamente e ter contato com Ele é através da sua igreja. A maneira mais simples de a igreja cumprir a sua missão e espalhar o reino de Deus na terra é se eles virem Cristo em nós e nós entrelaçados com Cristo e uns com os outros. A maneira mais poderosa de mostrar Deus ao mundo é através dessa unidade como corpo de Cristo. Eu não estou falando de unidade para realizar programações. Eu não estou falando de unidade para elaborar eventos, queridos, para chamar a atenção das pessoas. Eu não estou falando de unidade para a gente bolar estratégias que sejam encantadoras, que sejam emocionantes. Eu estou falando de unidade pela presença do Espírito Santo de Deus, fluindo entre nós com liberdade.
E é muito importante aquilo que eu falei agora há pouco, quando eu disse: a glória de Deus se manifesta na unidade. E agora eu estou dizendo a mesma coisa, só que de uma outra forma. Dizer que o Espírito de Deus anseia por fluir entre nós com liberdade. Agora lembrem-se do exemplo do hub, da rede de computadores. Se tem um desses computadores que está conectado a essa rede, e alguém chega com um estilete, com uma faca e corta, de maneira que uma dessas máquinas, ela não está mais conectada na rede. Essa rede ela vai diminuir. Essa rede ela pode até ainda estar funcionando. Algumas máquinas ainda podem estar operando, mas essa rede estará encolhida. Ela estará menos operacional. Havia um lugar onde havia uma máquina estratégica atuando nessa rede, e naquele lugar essa máquina não está mais operando. E por isso, queridos, essa unidade, essa comunhão, essa intimidade, ela dá liberdade para que o Espírito flua entre nós. E comece a operar sinais. E comece a manifestar revelações dos mistérios de Deus sobre nós. E comece a operar curas. E comece a gerar transformação de vidas, transformação de caráter, transformação de propósito de vida, de projetos. Queridos, quando o Espírito Santo ele está fluindo entre nós, você pode ter certeza, as pessoas vão ver as transformações, as pessoas vão ser tocadas, as pessoas vão crer que Jesus existe, as pessoas vão dar ouvidos à mensagem, elas vão querer fazer parte, elas não vão querer ficar de fora, porque elas vão perceber as evidências. Só pode ser algo sobrenatural, não é possível. Essas vidas transformadas, pessoas que eram consideradas como casos perdidos, se tornando homens de família, se tornando pessoas que fazem diferença na comunidade. Só pode ser algo sobrenatural de Deus. Eu quero saber o que é isso. Eu quero ver o que está acontecendo. E elas serão atraídas por essas evidências. Tem uma declaração que eu sou simples de tudo, mas eu sou apaixonado por ela. No livro de Atos, no capítulo 4, o verso 32, o comecinho dele, a igreja ali de Jesus, em Atos capítulo 4, ela ainda estava verdinha, gente. Ela ainda estava começando. E lá no versículo 32, o verso 32 começa dizendo assim: da multidão daqueles que criam em Jesus, na multidão dos crentes em Jesus, era uma só a voz e um só o coração. Eu sou apaixonado por essa declaração. Fala de uma multidão de pessoas, mas eles viviam num nível de liberdade no Espírito Santo, de comunhão, de unidade, que eles eram como que um só, uma só voz, um só coração. Sabe, queridos, como eu falei no começo, a gente pode ter no nosso meio motivos para a gente brigar. Mas à luz de tudo isso que nós estamos falando aqui, eu posso dizer para você quais são os motivos legítimos em Cristo Jesus para a gente brigar uns com os outros. Sabe qual é um deles? A gente brigar pela amizade uns dos outros. Esse é um baita de um motivo para a gente brigar. Eu não vou sossegar enquanto você não se tornar meu amigo. Intencionalmente, às vezes. Às vezes tem amizades que fluem de maneira espontânea, rola. Naturalmente. Mas, queridos, às vezes tem amizades lindas que são geradas porque uma pessoa quis. Alguém foi. Eu quero ser teu amigo. Eu quero ser tua amiga. E eu vou brigar por isso. E tudo que eu puder fazer para nós sermos amigos, eu vou fazer. Esse é um bom motivo para a gente brigar. Sabe um outro bom motivo para a gente brigar, queridos? É a gente brigar para disputar entre nós quem é que vai pedir perdão primeiro.
quando acontecer, porque pode acontecer, nós não somos ingênuos aqui, de que em alguns momentos na nossa convivência, não vão aparecer situações de estranhamento, às vezes de alguma divergência, de alguma discussão, às vezes acontece. Mas a questão não é se algum problema acontece no nosso meio, mas quem é que vai correr primeiro para pedir perdão? Quem é que vai chegar primeiro para buscar a reconciliação desse relacionamento? Independente se você foi o que ofendeu, se você foi o ofendido, não é disso que se trata. Só posso falar uma coisa para você? Jesus nunca vai cobrar de você se você provou que você estava certo. Guarda isso. Jesus nunca vai cobrar de você e de mim se a gente provou que a gente tinha razão naquilo que a gente fez, naquilo que a gente falou. Mas sabe uma coisa que Jesus vai cobrar de mim e de você? Qual foi a tua capacidade de reconciliar pessoas? Quantas pessoas você foi capaz de amar? Quantas vezes você teve coragem de se humilhar para ir até uma pessoa? Se você estava certo, não tem problema. Se você estava errado, também não tem problema. Mas procurar ir atrás dela para não perder o relacionamento com ela e ganhá-la de volta ao seu coração. Esse é um bom motivo para a gente brigar. Sabe um bom motivo para a gente brigar, queridos? É quem é que vai servir melhor um ao outro. Seria um ótimo motivo para a gente brigar uns com os outros. A gente disputar quem vai servir primeiro. A gente disputar quem é que vai passar o outro na frente. Não, primeiro você. Não, primeiro você. Eu quero ter a honra de passar você na minha frente. Não, primeiro você, por favor. E rolar uma briga ali, os dois se estapearem, se rolarem ali, porque não, eu quero que você vá primeiro. Não, você vai primeiro. E um ficar com o olho roxo, mas você vai na minha frente. Claro que eu estou brincando. Sabe, queridos, um bom motivo para a gente brigar? É quem é que vai dar mais liberdade para falar, para o outro falar e ouvir. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa que falo muito. Eu verbalizo muito. Minha cabeça, o tempo todo, eu estou conversando e vindo mil coisas. Agora, quem é que vai ser mais esforçado para deixar os outros abrirem o coração, desabafarem, falarem o que sentem? Se você concorda, se você não concorda, não é disso que se trata, mas deixa a pessoa abrir o coração. Deixa ela falar o que ela está sentindo. Depois resolve o que tem razão, o que não tem razão. Sabe, queridos, um bom motivo para a gente brigar? Quem é que vai chegar primeiro para suprir as necessidades um do outro? E a gente disputar, entre aspas, lógico, quem é que vai fazer isso primeiro? Pelo prazer de poder chegar primeiro. Queridos, em nome de Jesus, eu peço a você, creia nisso. É possível a gente ser um. É possível. Deus falou que é possível. Jesus já pediu ao Pai para Ele fazer a gente ser um. Se o amor de Jesus, queridos, Ele é o nosso combustível, é o combustível que nos traz até aqui. Se o amor de Jesus é o combustível que nos faz ser célula, se o amor de Jesus é o combustível que nos faz sermos discípulos dEle, pode ter certeza que nós poderemos ser um. Se o Espírito Santo é aquele que tem toda a liberdade para se mover entre nós, pode ter certeza que é possível nós sermos um. Eu gostaria de citar uma outra declaração da palavra de Deus. E aqui eu quero encerrar e eu quero convidar você para um tempo muito poderoso na presença de Deus. A palavra de Deus, na carta aos Filipenses, faz uma das declarações que para mim é uma das mais chocantes na Bíblia. Filipenses 2, versículo 3, não 3, Filipenses 2, versículo 3, a palavra de Deus diz assim: não façam nada por interesse pessoal ou por vaidade, mas
por humildade, cada um de vocês considerem aos outros como superiores a vocês mesmos. Quem aqui entendeu o que esse versículo diz? Eu gostaria de pedir que você recitasse ele comigo. Você pode recitar? Diga comigo. Não façam nada, por interesse pessoal, ou por vaidade, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Pastor, a Bíblia enlouqueceu. Deus saiu da casinha. Não, queridos. Porque o Senhor Jesus, uma vez reunindo seus discípulos, que estavam batendo um papo importantíssimo. Eles estavam conversando para eles perceberem, para eles elegerem quem que era o discípulo número 1, quem era o número 2 e quem era o número 3. Tremendamente relevante essa conversa. Aí Jesus percebe esse papo super edificante entre eles e chega para eles e fala: posso falar um negócio para vocês? Se qualquer um de vocês quiser ser grande no reino de meu Pai, que você seja o primeiro a servir aos seus irmãos. Sabe como é que a gente semeia unidade no nosso meio, queridos? Quando não a gente sobe nos ombros dos irmãos, mas quando a gente levanta os irmãos sobre os nossos ombros e a gente tem alegria no nosso coração de saber que a gente fez parte de impulsionar essa pessoa para mais perto de Deus. Isso você começa a ver milagres acontecendo no nosso meio. Eu gostaria de pedir que você ficasse em pé. Eu não vou pedir para o pessoal do louvor vir aqui, porque eu quero agora fazer algo. Eu não tenho mais nada para falar nesse momento. Eu só gostaria que você guardasse essa palavra. Cada um considere aos outros superiores a você mesmo. Eu vou pedir para os irmãos da comunicação colocarem um louvor. E esse louvor Deus colocou no meu coração nesses dias. E Ele diz: nós temos que ser um. Assim como Deus é. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são um. Essa deve ser a nossa busca também. E nós vamos gerar um ambiente de louvor, de adoração. Se você conhece esse louvor, se você não conhece, não tem problema, não é disso que se trata. Vocês podem projetar aqui na tela também, por favor. Mas o que nós vamos fazer agora, queridos, é gerar aqui nesse lugar um ambiente onde nós vamos dar liberdade para o Espírito fluir no nosso meio. Nós vamos aqui colocar em prática, e eu vou dizer isso, que eu entendo que isso é como que um ato profético. Nós vamos aqui gerar um ambiente onde eu vou dar liberdade para todos nós, todos os que estão aqui, da criança mais novinha até a pessoa de mais idade. Se você congrega na nossa igreja, se você é visitante, eu quero dar liberdade a você do mesmo jeito. Nós vamos aqui gerar um ambiente onde nós vamos brigar para cativar o coração uns dos outros. Então eu quero fazer um pedido. Tem irmãos que estão aqui nessas primeiras cadeiras. Essa primeira fileira de cadeiras aqui, essa primeira fileira e essa primeira fileira. Eu quero pedir para vocês irem para as cadeiras de trás. Por favor, tá bem? Vocês podem deixar essas cadeiras livres aqui. Daqui a pouco eu vou pedir para o som ser aumentado. E talvez, meu irmão, minha irmã, eu quero que essas cadeiras fiquem livres. Por favor, eu estou vendo blusas aqui, bolsas. Vocês podem pegar elas, por favor, para essas cadeiras ficarem livres. Nós vamos aqui gerar um ambiente profético e praticar o que o Senhor acabou de falar a nós. E se você tiver com o coração aberto, e se essa palavra faz sentido na sua vida, e se você quer viver isso que você recebeu agora, eu quero encorajar você, a você se mover. Talvez, queridos, eu vou pedir para os servos também, eles vão trazer aqui na frente lenços umedecidos. Talvez tenha alguém aqui nessa congregação que seja uma pessoa que você anda com um relacionamento meio estranho com ela. E você vai ter a oportunidade, vão ter lenços umedecidos aqui, pode trazer, pode deixar aqui, perto dessas cadeiras aqui, tá bem? Você vai ter a liberdade...